Organizadas do Vasco lançam protesto contra a Ferge. E olha, esses protestos se estenderão para o jogo contra a equipe do Audax. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a estreia do zagueiro Robson. E olha, o Vasco mantém interesse no jogador Matheus Henrique. E tá de olho em alguns zagueiros do mercado. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, você é muito importante pra gente, seja sempre bem-vindo ao Comentário Vascaíno, aos membros do canal também que mantém esse canal no ar, muito obrigado. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Se gostar, vem fazer parte da nossa família vascaína. É um prazer ter você junto conosco. Olha, vamos começar falando de Vasco da Gama, o jogo de hoje contra o Audax. Daqui a pouco eu vou falar sobre os interesses do Vasco, que o Vasco ainda está no mercado e quer sim fazer anúncios ainda nesse mês de janeiro. Mas quem for assistir o jogo Vasco e Audax hoje terá algumas novidades. Além daqueles 8 jogadores que a gente falou aqui, né, que vieram da Copinha, GB, Rayan, Cadu, Pablo, Barros, Rai, entre outros, Roger, o Vasco também terá a possível estreia de Robson, zagueiro Robson, que ficou no Brasil, né? Então surgiu uma nova informação aí que foi por causa da questão do visto do jogador, né, que não foi aceito, mas o jogador também fez um trabalho especial no DESP, né, no Departamento de Saúde e Esportes de Saúde e Performance do Vasco. Deve estrear ao lado de Zé Vitor na noite desta quinta-feira contra a equipe do Audax. Nesse jogo a gente também vai ter algumas coisas e é bastante importante falar aqui para vocês, para até não acharem que as organizadas estão fazendo protesto contra o Vasco. Não é. A Força Jovem, como está passando aí na sua tela, a GDA também agora há pouco fez um protesto contra a Ferge. Por isso as bandeiras do Vasco estarão aí, das torcidas estarão, ao contrário, como uma forma de protesto contra a Ferge e pela forma que a Ferge está levando este produto que é o Campeonato Carioca, né? Fortalecendo somente as equipes que assinaram com eles, principalmente o Flamengo, e deixando o Vasco de lado. Para você ter uma ideia, só um clássico do Vasco terá mando de campo do clube gigante da colina. Somente o jogo contra o Botafogo, que justamente é o jogo que a Cazé TV pode mostrar. Os clássicos do Vasco contra o Fluminense, clássico do Vasco contra a equipe do Flamengo, são todos de mando de campo deles, ou seja, passará na Band. E isso para mim é um claro indício de que, olha, vocês não têm moral aqui. Quem tem moral é quem assinou com a fé. Isso para mim é ridículo. Ridículo esse campeonato ser um campeonato que tem donos. A Ferge ela tem que aprender a ser democrática. E a Ferge, eu vou ser bem sincero a vocês, nunca foi ao lado do Vasco. Nunca. O que eles puderem prejudicar o Vasco, eles fazem. Então, parabéns às torcidas organizadas que fizeram esse protesto, que vão fazer esse protesto no jogo contra o Audax, que é ridículo. Até a transmissão ontem, o cara falando, vai Gabi, faz o gol, Gabi, vai Mengão. Pelo amor de Deus, cara. Eu nunca vi isso na Globo. E aí, quando eu falo com vocês, vocês dizem, Globo é isso, Globo lixo, Globo... Mas vocês já viram na Globo isso? Não acontece. É uma vergonha total. Mas enfim, passado isso aí, vamos falar sobre o mercado da bola. O Vasco mantém o interesse de Matheus Henrique, volante do Sassuolo. O Sassuolo já botou um preço nele, 6 milhões de euros eles querem pelo jogador. Palmeiras também tem interesse. O que acontece é o seguinte, o Vasco deve fazer uma proposta menor, um valor menor. Inclusive a galera do Colina Informa também trouxe essa informação, consegui confirmar isso também. O Vasco quer fazer uma proposta de um valor menor do que esses 6 milhões. Sassuolo botou os 6 milhões ali, quer os 6 milhões. Nem o Palmeiras chegou nessa proposta dos 6 milhões também. Mas o Vasco mantém esse interesse em Matheus Henrique. Leonaldi também é mais uma opção. Inclusive a gente já trouxe essa informação de que o próprio Barbieri já fez contato, o próprio Abel Braga. O Vasco nessa situação tem a concorrência do Botafogo pela contratação do Leonaldi. Então o Vasco mantém o interesse no Matheus Henrique, deve fazer uma proposta, mas não chegará aos 6 milhões pedido pelo Sassuolo. Sobre zagueiro, o Vasco mantém o olho no mercado. O Vasco está observando alguns nomes, inclusive João Vitor, que é um zagueiro que saiu do Corinthians no ano passado, está no Benfica, está sem espaço, o Benfica deve emprestá-lo, é um dos jogadores que o Vasco está de olho. O zagueiro do Huracão, Lucas, também é um nome
que o Vasco observou, mas o Vasco está nesse momento trabalhando para saber qual a melhor opção para trazer. O Vasco ainda não tem um nome que seja unanimidade do lado direito daqueles que estão no elenco. O Robson chegou, mas também não é uma unanimidade ainda. O Vasco deve contratar mais um nome. Sobre a situação do Capasso, inclusive eu conversei com os parentes dele nessa semana. O jogador quer vir pro Vasco, já falei diversas vezes. Os próprios parentes de jogadores conversaram, né, falando sobre a situação dele, que ele quer muito jogar no Vasco da Gama, que gostou do projeto, mas que o Tucumã não está liberando o jogador. O Tucumã está muito resistente. Mas nesse momento, Vasco e Tucumã não estão conversando nem negociando por Capasso, já que a última proposta que o Vasco fez foi recusada pelos argentinos. Mas fica essa informação mais uma vez, eu confirmei mais uma vez com o irmão, com o pai dele, quer jogar no Vasco. Porém, o Tucumã não quer liberar. E aí, meu amigo, vai ficar difícil. O Vasco não vai ficar só cedendo. O Tucumã também tem que ceder. Se os argentinos não liberarem, o Vasco não vai fazer mais esforço. O Vasco já se desgastou demais nessas negociações. Inclusive, o próprio Paulo Bax falou, né, que o Vasco precisou dar alguns nãos ao mercado, porque entendeu que algumas coisas não tem como ser levadas à frente. E o Vasco está fazendo isso na situação aí do Capasso. Infelizmente, o Tucumã não quer liberar o jogador e a vontade dele lá não está sendo feita, né? Se dependesse dele, já estaria aqui, conforme eu conversei aí, principalmente com o pai do jogador, do Capasso, sobre essa situação. E ó, só para terminar, o encontro, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, do Luiz Melo, com toda a cúpula da 77 Partners, inclusive, eles estarão presentes no estádio para assistir Vasco e Inter Miami neste sábado. A situação também, né? Tomara que eles liberem eles, o Vasco, eles vejam como estão o time do Vasco, assim, ó, vamos liberar mais uns 100 milhões aí, para fazer esse time campeão. Eu ficaria muito feliz, né? Mas enfim, eles se reuniram aí com a cúpula da 77 para uma conversa, né? Para uma reunião, e a 77 aí deve acompanhar o Vasco da Gama neste jogo contra o Inter Miami neste sábado. Então é isso, hoje tem Vasco, hoje é dia de Vasco, hoje a expectativa é para Ryan. Será que Ryan vai estrear? Se estrear, será o jogador mais jovem a estrear com a camisa do Vasco da Gama, jogar no profissional do Vasco. Vamos acompanhar para ver, eu acredito que ele vai estrear hoje. Mas é isso, a partir das 19h45 estaremos aqui ao vivo no Comenta Léo Vascaíno, batendo um papo, falando de Vasco e esperando a escalação do Emílio Faro para o Vasco da Gama. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu, tamo junto!